Bom dia para os irmãos, que Deus possa abençoar sua vida nesse dia. Nós declaramos que este dia será um dia de vitória para você. Bom dia para todos aqueles que estão entrando nessa live, lendo a Bíblia com o pastor. Estamos nessa jornada. Hoje, sexta-feira, estamos encerrando mais essa semana. Temos certeza que vamos ter um fim de semana muito abençoado. Amém? Glória a Deus. Nós vamos então para a leitura da palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, dando sequência aos episódios, aos ensinos, que nós estamos dando a vocês. Então, Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Aleluia. E insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E olha que tremendo o verso 24. Jesus foi com ele. Então a gente vê aqui que Jesus então volta do barco, e uma grande multidão, aqui provavelmente 15, 20 mil pessoas, afluiu em volta de Jesus, que ele não conseguia nem andar com seus discípulos, e de repente alguém tem uma atitude diferente, uma atitude que chama a atenção dos céus. Uma atitude que chama a atenção dos céus é uma atitude de adoração. Todas as vezes que você estiver enfrentando um problema, todas as vezes que você vai à presença do Senhor e você quer chamar a atenção dos céus, vá numa atitude de proscrúnio, que no hebraico significa se inclinar, se lançar, adorar o Senhor, se humilhar diante do Senhor. Este homem, Jairo, um dos principais da sinagoga, a Bíblia diz que ele era chefe da sinagoga. Quem era o chefe da sinagoga? Era o administrador. Ela, aquela pessoa que administrava. Ele já conhecia Jesus, porque Jesus várias vezes já tinha ido na sinagoga ensinar a palavra de Deus. Então, quando ele estava com a situação terrível, a Bíblia diz, depois nós vamos ver no texto à frente, sua única filha, e a Bíblia fala que tinha 12 anos de idade, estava com uma enfermidade para a morte. E ele não tinha mais como resolver esse problema. Deus precisava realizar um milagre na sua vida. Apenas um milagre resolveria o seu problema. E ele foi, e a primeira coisa que ele fez foi adorar o Senhor, reconhecer que Deus é o Senhor. Sabe, antes de qualquer situação, não importa a dificuldade, o problema, o milagre que você esteja esperando, sabe, essa atitude de coração, de você se prostrar aos pés de Jesus, de você se render ao Senhor, eu vou dizer para você que é uma porta dos céus abertas, para que Deus possa agir sobre a sua vida. E uma das coisas que eu acho tão importante aqui nesse texto é que Jairo não tentou resolver o seu problema sozinho. Ele buscou ajuda, mas ele buscou a ajuda dos céus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa aquilo que você esteja passando, a situação, por mais difícil que esteja, busque a ajuda dos céus. Porque a Bíblia diz que Jesus foi com ele. E é interessante que Jesus, indo em direção à casa de Jairo para curar a sua filha, a Bíblia diz que, versículo 24 ainda, grande multidão o seguia comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão dos médicos,
tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Então você percebe aqui que Jairo está com a sua filha única, de 12 anos, à beira da morte. Ele adora o Senhor, mas então Jesus vai em direção à casa de Jairo e no meio do caminho aparece uma mulher com um problema seríssimo também, de uma hemorragia, que ela estava com essa enfermidade há 12 anos e não havia nenhum tipo de médico ou de remédio que poderia curá-la. E a Bíblia diz que ela havia despendido todo o seu dinheiro, todos os seus recursos. Deveria ser uma mulher com muitas propriedades, uma mulher rica. E a Bíblia diz que ela estava indo a pior. Quanto mais ela tentava resolver o problema dela, ela ia piorando. Então, muitas vezes, acontece isso nas nossas vidas. A gente tenta resolver os problemas com os nossos próprios recursos, mas nós somos limitados. O homem é limitado. Eu sou limitado, querido. Você é limitado. Nós precisamos da ajuda dos céus, porque é através dessa prostração, dessa dependência do Senhor, que vamos ver o milagre de Deus. Então, a Bíblia diz no verso 27, tendo ouvido ela, a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então você vê aqui duas situações. A primeira, Jairo se prostra, adora o Senhor, pede misericórdia para Deus e ainda ele fala, olha, se o Senhor for lá na minha casa, impor as mãos sobre a minha filha, ela será salva e ela viverá. Ele declarou aquilo que iria acontecer na sua vida. E aqui, esta mulher com fluxo de sangue fez a mesma coisa. Ela dizia, se eu conseguir tocar nas orlas das vestes de Jesus, no meio da multidão, eu vou ficar curada. Então aqui a gente vê a importância da declaração. A importância da declaração positiva. Mas a importância de você declarar a palavra do Senhor. De você falar as promessas de Deus. De você confessar. Não é apenas uma confissão positiva que muitas pessoas ensinam, mas é a confissão da palavra de Deus. Tanto Jairo como esta mulher, que não tinha mais como resolver o seu problema, eles confessaram. Ela disse, olha, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Agora, você sabe que essa mulher que sofria desse fluxo de sangue, na lei de Moisés, ela era considerada impura. Tanto é que a mulher, quando ficava naqueles dias de menstruação, ela tinha que se afastar por 7 dias. E esta mulher já estava há 12 anos sofrendo dessa hemorragia. Então ela estava afastada dos seus familiares, afastada da adoração a Deus, afastada da sinagoga, afastada do convívio com seus entes queridos. Ela, pela lei, era considerada uma pessoa imunda e impura, e ninguém poderia tocar nela. E nem poderia aparecer na multidão e nem tocar em Jesus. Mas ela vence todas essas barreiras e ela diz, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. E olha o que diz o verso 29, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Meu Deus! Uma mulher que estava sofrendo há 12 anos daquela enfermidade. De repente ela toca em Jesus e olha o que diz o verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Verso 33. Então, a mulher, atemorizada e tremendo,
cônscia do que nela se operara. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu quero declarar esta palavra sobre a sua vida. Não importa quantos anos você esteja sofrendo, não importa a situação, por mais difícil que esteja, faça como Jairo. Se prostre aos pés do Senhor, adore ao Senhor, busque a ajuda do Senhor. Faça como essa mulher do fluxo de sangue. Ela disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. E imediatamente ela ficou curada. E a Bíblia diz que ela, quando tocou em Jesus, Jesus perguntou: alguém me tocou? E a pergunta desse dia e desta manhã é: quem vai tocar em Jesus hoje? Vou repetir para você: quem vai tocar em Jesus hoje? Porque Jesus sente que os seus discípulos o tocam. O céu se move quando alguém com destemor, quando alguém com coragem se prostra e toca em Jesus pela fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Eu quero declarar que hoje Deus vai encher o seu coração de fé e você vai tomar uma atitude de fé, sem medo. Como diz um ditado: sem medo de ser feliz. Vá aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus é o melhor lugar que eu e você podemos estar nesse dia. Se prostre, adore o Rei, o Senhor dos Senhores, e os céus se abrirão para nós. Jairo e a mulher do fluxo de sangue tinham algo em comum. Eles tinham um problema insolúvel. Jairo com a sua filha à beira da morte. E esta mulher há 12 anos sofrendo de uma enfermidade. Não importa o tipo de situação que você esteja enfrentando, eu quero declarar neste dia essa palavra de vitória sobre a sua vida. Vai, meu irmão, a tua fé é que vai te salvar hoje. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você e que você viva um dia de milagres na sua vida, em nome de Jesus. Olha lá, sextou hoje, hein? Deus te abençoe. Um bom fim de semana. Até segunda às 6 horas da manhã. Tchau.